Olá, pessoal dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais esse ano letivo de 2021. Ainda, né, por enquanto, de forma remota, estamos todos aguardando, né, a vacina, com muita expectativa. Tá bom, pessoal? Muito bem, né? Oitavos anos, eu gostaria de dizer para vocês, nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre o início do ano letivo, como está distribuído, né, as unidades e a abordagem também do primeiro capítulo, que já está sendo cobrado uma atividade dele no final das nossas aulas dessa semana, ok? Muito bem, então sejam todos bem-vindos para mais esse ano letivo de 2021. Forte abraço e eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Nós temos aqui 8 unidades para ser trabalhada durante o decorrer desse ano, onde nós vamos estar falando sobre o espaço geográfico, né, e a geopolítica mundial. Nós vamos estar falando também sobre o continente americano. Nós vamos estar falando sobre América do Norte. Nós vamos estar falando sobre América Central e América do Sul. Vamos também falar sobre as regiões polares e as nossas duas últimas unidades, que está lá, e nós vamos estudar lá no quarto bimestre, será sobre o continente africano. Então, portanto, agora nesse momento eu convido vocês a prestar atenção no capítulo 1 e tudo que eu vou falar aqui, que vai ajudar vocês na atividade proposta para essa semana. Bem, muito bem, nós vamos falar sobre geopolíticas e relações internacionais. Primeiro, nós vamos entender o que é geopolítica. A definição dessa palavra geopolítica, ela compreende as relações entre o poder político e o espaço geográfico, ou seja, aonde está ocorrendo essas relações políticas, existe um espaço. Nós vamos falar de todos esses as definições de cada espaço daqui a pouquinho no próximo slide, tá? E ela está preocupada com as estratégias políticas de dominação. O que seria dominação? Seria poder. E esse poder está ligado a questões econômicas, tá? Vamos lá ver agora partes desse espaço geográfico e algumas definições. Nós temos ali a primeira definição, que é o território. O território ele é definido como um espaço sobre o qual se exerce a soberania do Estado. Ou seja, aqui nós temos o território de Cerejeira. Então, nós temos uma soberania, essa soberania do Estado. Que Estado é esse? O Estado de Rondônia, ok? Povo. Povo é um conjunto de cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, a um estado. Um povo está normalmente associado a uma nação e pode ser constituído de diferentes etnias. Por exemplo, né? Os meus avós, eles eram italiano, certo? E ali eles vieram para o Brasil e, se eu não me engano, a minha avó era de um outro local da Europa. Eram todos europeus, tá? E aí surgiu essa beleza aqui que sou eu. Eu sou fruto de uma miscigenação aí de outros de povos vindo de outro território, de outro país, de outro continente, aliás, né? Nação, grupo de pessoas unidas por laços naturais e, portanto, eternos, se tornando a base necessária para a organização do poder sob forma de Estado nacional. A nação, ela, vamos entender aqui, o Brasil. O Brasil é uma nação, né? A nossa nacionalidade, nós somos brasileiros. País. O país é a Terra, é uma porção dessa superfície terrestre do espaço que nós estamos falando, né? E que passou a ser controlada por um Estado, que exerce a soberania sobre ela e então se transformou em um território.
esse território chamamos de país, ou seja, aquilo que nós vemos, o conjunto formado pelas paisagens naturais e culturais sob o controle do Estado. Então, essa junção, né, de todas as paisagens, né, de todas as etnias, esse território onde ele tem um controle, né, ele é denominado essa definição de um país. E Estado, aqui nós temos, que é uma estrutura formal de organização de poder político, e ele também tem uma determinação de hierarquia de poder, né, tanto jurídica, né, determinada por organizações e comunidades, tá? E possui um estatuto de funcionamento determinado pelas leis. É o nosso estado, no caso, o estado de Rondônia. E o outro quesito que tem aí no capítulo 1 são as relações bilaterais e multilaterais, que nós vamos entender a diferença de uma para outra. Os acordos bilaterais, eles dizem respeito às relações econômicas, socioculturais, ambientais, políticas entre dois países. Somente entre dois países acontece esse acordo bilateral, envolvendo esses critérios econômicos, socioculturais e ambientais. Já os multilaterais são os que envolvem 3 ou mais estados. Vamos pegar aqui, vamos supor que Brasil, China, Rússia e Índia. Já é um acordo multilateral, tá? Aí nós temos Brasil e China. É um acordo bilateral. E qual que é a diferença entre FMI e Banco Mundial, que é o nosso último tópico? O FMI, assim como o Banco Mundial, fornece empréstimo a juros baixos. E a diferença é que o Banco Mundial, esses empréstimos, eles só se destinam aos países membros da ONU. Se não for da ONU, então ele não vai fazer esse empréstimo, tá? Então, tanto o FMI como o Banco Mundial, eles são umas organizações criadas para fornecer ajuda financeira aos países. Porém, no caso aqui do Banco Mundial, ele só vai destinar, né, oferecer esse dinheiro quando os países são membros da ONU. Muito bem, pessoal? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Fiquem todos com Deus.